Deu? Deixa eu ver aqui, só para me abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Graças e paz. Estamos iniciando aí, né? Mais uma live. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série Crianças em Perigo, queridos. Então compartilha aí, tá bom? Com seus amigos para compreender um pouco mais sobre libertação infantil. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre vampirismo, jogos de RPG, quero entrar um pouquinho sobre satanismo, portais espirituais dentro desse campo de jogos, né? As nossas crianças estão em perigos. Será que como igreja estamos percebendo isso? Isso aí, Michele já está aí. Michele é uma das nossas alunas, né, do curso de libertação adulto. Você que vai chegando, manda um oi aí, um joinha. Compartilha conosco se você trabalha com adolescente, com criança. Ó o Bruno. E, queridos, olha só. Compartilha aí se o som tá bacana, tá bom? Se o som tá bacana. E vocês, no decorrer da live, pode deixar suas dúvidas. Queridos, de início, quero te agradecer, tá bom? Por você estar aqui conosco mais uma vez. E seja bem-vindo ao nosso canal. Nos ajude aí a divulgar. Eu quero compartilhar com vocês uma série de livros que hoje eu gosto muito de ler, né? Quem me conhece sabe disso. E de um tempo para cá eu tenho buscado compreender um pouco mais sobre esse campo da adolescência, da infância. Só que o Instituto, queridos, ele vai lidar... sempre falamos que no corpo de Cristo nós somos o intestino. O Instituto tem esse chamado, que é o intestino da igreja. Então vamos lidar com a parte podre, vamos lidar com aquilo que muitos não querem ouvir falar, muitos não querem colocar as mãos, muitos não querem nem mexer. Essa é a parte que o Instituto hoje trata. Então, para isso, o Senhor tem trazido para nós ferramentas, homens e mulheres de Deus, compromissados com a obra e que já está mais tempo na caminhada, né? Dentro desse campo da infância, da adolescência e outros pontos. O Instituto trabalha dentro dessa linha do espiritual, mas compreendemos também a necessidade de compreender aquilo que é comportamental, aquilo que é psicológico, né? São a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Eu quero indicar para vocês, fizemos até a série foi um pouco fora do livro, mas esse livro aqui, olha só, ele é excelente, Órfãos de Pais Vivos. Tem muitos homens e mulheres que querem ter filhos, mas não querem ser pais, que isso é totalmente diferente. Então, o chamado do Senhor para as nossas vidas é constituir uma família, crescer e multiplicar. Mas qual é a forma correta de lidar com os filhos, as crianças? E aqui, queridos, vem explicando até o mês a mês. Vou aproveitar que o pessoal está entrando para compartilhar aqui. Deixa eu procurar aqui para vocês dar uma olhadinha. Tem uma parte aqui, olha só. Eles vão explicando, esse livro vai trazer clareza, olha só, até os meses de gestação, como que funciona e tal. É um livro, assim, muito bacana. Tem esse outro livro aqui, ó, Alerta Geral. Queridos, olha que interessante. Esse livro aqui é da ACPAD. É um livro, assim, fantástico. Alerta Geral. Seu filho pode estar brincando com perigo. Então, esse livro, queridos, vai te trazer clareza acerca de vários assuntos. Assuntos como drogas, sexualidade, bullying, internet, todas essas questões. Você que trabalha aí com adolescente, é excelente. Eu vou falar dos livros, só que eu vou compartilhar nos stories aí, tá bom? Tem esse outro livro aqui, ó, Adolescentes em Conflitos. Queridos, fala de 33 conflitos na adolescência. Então, sendo ele sexualidade, sendo ele uso de drogas, depressão, mutilação, ele é um livro assim excelente para você, pai, mãe, professor, trabalha aí, né, no Ministério Infantil. Tem esse outro livro aqui. Esse livro aqui, queridos, eu acho que todo adolescente desse tempo deveria ler, ter contato com esse livro, O Fenômeno Crepúsculo. Queridos, de um tempo para cá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, mas essa indústria, né, de filmes tem ganhado muito espaço por intermédio de vampirismo, sagas, filmes, séries, e há coisas por trás que o seu adolescente precisa compreender. Esse livro aqui é excepcional,
dentro da linguagem dele, tá bom? Você adulto pode ler, mas é um livro que trabalha dentro da linguagem do adolescente. Amém? Bem, você que chegou, não deixe de compartilhar, que a gente dá sequência aí à nossa série. Bem, vamos orar então para começarmos? Hoje eu vou tentar falar tudo que eu tenho para falar em uma gravação só. Vamos ver se dá tempo. Aí, Ariane, você vai me controlando, tá? Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento. Clamamos ao Senhor, ó Pai, e te entregamos esse tempo de live em tuas mãos. Abra o nosso entendimento, ó Pai, que possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz. Queremos ser direcionados pela sua palavra. Queremos ser totalmente, ó Pai, aptos, ó Pai, a trabalhar com as crianças, adolescentes, filhos e filhas, ó Pai, espirituais e físicos. Queremos compreender a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Pai, que o Senhor possa enviar os Teus anjos delegados em favor do nosso ministério. A cada um que está ouvindo essa live, a cada um que está participando, que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai, a casas, a lares e a família, ó Pai. Repreendendo, ó Pai, todo espírito de distração, todo espírito de distorção. Pai, que seja ruída toda fortaleza mental neste momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, entenda algo antes de eu começar a compartilhar com vocês sobre o assunto em si, que a minha intenção com esta live, assim como crianças precisam de libertação, que foi a live passada, não é provar para as pessoas aquilo que acreditamos. Esse não é o nosso desejo, não é o nosso intuito. O nosso desejo, queridos, é que você compreenda que existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, queridos, mais do que nunca, é necessário que a igreja compreenda, que a igreja se posicione dentro dessa guerra. Talvez você pense assim, eu não entro para o Ministério de Libertação por conta de uma retaliação, já falei isso em algumas lives. Satanás, queridos, ele te odeia não é por conta do ministério que você faz parte. Satanás te odeia porque você existe. Esse é o motivo do ódio de Satanás pela sua vida. Queridos, então vamos lá. Quando falamos sobre essa questão de jogos de RPG, eu quero te explicar para você daqui a pouco o que é, mas eu preciso fundamentar dentro da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, capítulo 22, vai declarar o seguinte: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Olha que interessante, queridos. O olho, na verdade, é a janela da alma. O olho, na verdade, pode ser um portal espiritual. E eu quero discorrer com vocês compreendendo isso. Talvez você é daqueles que acredita, não tem nada a ver. Jogos de RPG, vampirismo, as pessoas tentam espiritualizar tudo. E se nós, como cristãos, abrir mão de tudo aquilo que temos hoje, não vamos poder fazer nada. Então entenda o seguinte, quando falamos, olha só, Provérbios, eu vou continuar caminhando com você na palavra para você compreender. Provérbios 20, versículo 12, declara o seguinte: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os faz como ambos. Olha que interessante. Significa que aquilo que eu escuto e aquilo que eu vejo, eu me torno igual. Da mesma forma que aquilo que eu adoro, eu me torno semelhante. O que Satanás ele quer? Distorcer a verdade em nós. Porque eu fui criado para ser imagem e semelhança de Deus. A igreja ela foi chamada para influenciar uma sociedade caída, pervertida, minada, destruída. É essa a nossa realidade hoje. Mas a igreja hoje ela não consegue, tanto quanto deveria, influenciar o mundo. Então o mundo começa a influenciar a igreja. Então, dentro desse campo, adolescentes e jovens sempre falam para nós o seguinte: eu não acho que tem algo a ver. Para mim isso não tem nada a ver. As coisas não me influenciam. Eu tenho uma mentalidade formada e o papo é sempre o mesmo. Será mesmo, queridos, que as coisas não nos influenciam?
Então, queridos, precisamos compreender à luz da palavra tudo isso. Então, o nosso intuito não é te provar dentro dos nossos achismos. Você chegar para mim e falar o seguinte: Cassiano, eu não concordo. Para mim não tem nada a ver. Eu quero que você me mostre dentro da palavra e eu vou te mostrar aquilo que eu acredito dentro da palavra, os meus pontos, e eu quero aprender com você. Eu não tenho para mim que eu sou o dono da verdade ou que eu sei de todas as coisas. Estou passando por uma caminhada que eu estou aprendendo. Então, aquilo que eu tenho contato hoje, daquilo que eu aprendi, é que é errado. E a Bíblia aponta isso para mim hoje. Por exemplo, os jogos de RPG, muitas das vezes, vêm totalmente voltado para o mundo de magia, feitiçaria. Esses últimos dias eu cheguei a entrar em alguns jogos para ver como funciona. Isso não fez parte da minha realidade. Em Deuteronômio, capítulo 18, anota aí para depois você ler, do versículo 9 ao 13, o Senhor condena a feitiçaria, a adivinhação, a magia, contato com os espíritos. O Senhor ele vai trazer condenação para tudo isso. Cassiano, mas não tem nada a ver. Abre sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Olha o que vai declarar. Porque não ignoremos os seus ardios. Quando você pega o capítulo 2 todinho, vai estar falando de Satanás. O que a Bíblia está declarando é o seguinte: não ignoreis os ataques do inimigo. Satanás ele tem atuado com tanta liberdade, queridos, não só no mundo, mas dentro da casa do cristão também. Ele tem ganhado espaço. O mundo espiritual, queridos, ele é territorial. E quando eu falo de mundo territorial, eu não estou falando de uma guerra a nível estratégico. Eu estou falando de espaço. Quando a Bíblia declara o seguinte: não deis lugar para o diabo, lugar é morada, é habitação. O que a Bíblia está declarando é: não faça que Satanás encontre espaço na sua vida para ele passar a morar e governar a sua vida. Então, quando a Bíblia fala que não devemos ignorar os ardios de Satanás, queridos, é justamente com esse objetivo. O desejo de Satanás é governar a sua vida. E se tudo isso não te bastasse, vamos continuar caminhando na palavra. Cassiano, entendi, o olho é a janela da alma, mas eu sou um cristão espiritual. Eu digo ao meu servo vai, ele vai. Eu digo ao meu servo vem, ele vem. Eu sou uma pessoa que sou igreja, sou noiva de Cristo e tenho autoridade, e isso não me afeta. Salmos, capítulo 101, versículo 3. Olha o que a palavra do Senhor vai declarar. Não porei coisas más diante dos teus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Não se apegará a mim. Olha o que o Senhor está declarando. O Senhor está falando que não devemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Por quê? Porque o olho é a janela da alma. Porque eu me torno aquilo que eu adoro. Então, queridos, a adoração é de uma forma sutil. Mas vamos lá. Entrando dentro dos jogos de RPG. Existem vários tipos de jogos de RPG. E existem vários tipos de RPG. Existe RPG terapêutico, existe os jogos de RPG que vêm por intermédio de tabuleiros virtuais, online e tantos outros. O RPG em si é o roleplay game, né? É o jogo de interpretação de personagens, né? Estou aqui lendo aqui na minha colinha. Nos jogos de RPG, queridos, não é um tipo de jogo onde existem fases e que eu preciso completar fases. Eu recebo dentro dos jogos de RPG orientação. E para mim jogar, eu preciso de entrar dentro dessa realidade virtual. Um dos primeiros jogos de RPG, muito conhecido como o D&D, né? Que é o Calabouços e os Dragões, ou Masmorra e os Dragões, né? Que foi aí na década de 1974. E aí você vai perceber, queridos, olha só, dentro desses jogos, você vai encontrar feitiçaria, assassinato, estupro, blasfêmia, suicídio, perversão sexual, rituais satânicos, jogatina, canibalismo, invocação de demônios, necromancia, adivinhações e todos os outros.
Será que a palavra do Senhor, queridos, não condena tais práticas? Porque a criança e o adolescente, queridos, o seu caráter, o seu emocional, todas essas questões são informação. E eu sou ousado em declarar que existe adultos ainda que estão com esse processo de informação. Porque você pega adulto que parece até adolescente, né? Eu sempre falo, tem muitas pessoas que não aprendeu a ser homem, não aprendeu a ser mulher. E o homem, sexo biológico, casa e tem um casamento vivendo como moleque. Então tem um comportamento de moleque, mas nunca foi homem. Então isso tudo é uma construção. Dentro dessa construção, eu quero te mostrar fatos verídicos para você compreender e não me chamar ou hereges, ou eu estou espiritualizando, ou a visão do Cassiano é simplesmente dentro da libertação. Existe um caso, se você quiser eu te mando depois tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, de uma mãe, queridos, que perdeu o seu filho com 16 anos de idade. Seu filho suicidou. E na investigação, queridos, policial, revelou que o rapaz estava afundado no satanismo. Eu estou falando de uma família que veio de uma doutrina, queridos, de princípios de judeu. Então a gente está falando de uma família tradicional. E os pais não tinham acesso nenhum e nem sabiam qual era o envolvimento do filho. Quando a polícia pegou para investigar esse caso e esse fato, foi descobrir que no jogo, queridos, olha que interessante, no jogo de RPG existe um mestre. E as pessoas que jogam esse jogo, esse mestre real, passa orientação para os jogadores e existem tarefas que muitas das vezes ele faz em primeiro momento dentro dos jogos. Algumas tarefas, ao passar do tempo, eles precisam fazer na vida real. E dentro dessa investigação policial, através do jogo, esse rapaz, ele recebeu uma maldição de morte dentro do jogo. E aí, depois de um tempo, o rapaz ele vai e comete o suicídio. Existe uma série de fatos. Olha só, um jovem chamado Michael, de 17 anos, se suicidou com um tiro na cabeça em 19 de maio de 1981. Testemunhas o viram tentando invocar os demônios do D&D, Calabouços e os Dragões, espíritos de morte. Outro fato, o jogador de D&D, Estevão, o outro nome, o segundo nome não sei pronunciar, se suicida por envolvimentos, queridos, dentro desse mesmo jogo, no ano de 1982, 14 de outubro. A polícia afirma relatos de que satanistas haviam enviado para ele uma nota de suicídio ligada a esse jogo. Vou te passar mais um fato. O outro jovem, olha a idade dele, 21 anos de idade, comete suicídio com um tiro na cabeça, queridos, no ano de 1983. Isso foi no mês de janeiro, dia 17. O relatório do detetive, que ele comenta, né, e justamente o jovem ele entrou dentro da realidade desses jogos. Queridos, isso para mim não fez tanta parte da minha adolescência, da minha fase de infância. Só que dentro da minha experiência da libertação, eu ouvia falar que não podia. Há anos, assim, poucos anos atrás, eu participei de participei de um seminário da Ágape. E aí, quando chegou no seminário da Ágape, a doutora Neuza Tioka, queridos, ela ministrou uma senhorinha, queridos, de Deus, baixinha, parecendo uma japonesa. Acredito que tem algumas pessoas aqui que conhecem. Quando eu tive a oportunidade de conhecer ela, uma senhora branda, ela começou a ministrar e ela fez a oração. Eu olhei assim e falei assim, nossa, vai ser tipo assim, tudo muito tranquilo. Um homem, querido, já mais velho, casado com um filho, ele começou a reagir dentro do salão como quem está dentro do jogo. E aí depois ele contou o testemunho dele, que na verdade, dentro de uma declaração que ele havia feito, o Senhor tinha tirado ele de dentro de um jogo virtual. E que o filho dele também tinha jogado. E o filho dele estava junto com ele, os dois, queridos, eles se viam dentro do jogo. Era uma coisa assim de um louco. Teve um outro caso que eu peguei. Eu estava no meu início da minha caminhada na libertação, uma criança de uns 7, 8 anos de idade. Tem até um joguinho de luta que tem um personagem, eu acho que o nome dele é Zen. Eu acredito que o nome dele seja isso, se não me falha a memória. E quando abrimos a sala de atendimento,
A criança ele entrou para dentro da sala e ele se apresentou como esse Zen, a criancinha. Aí eu olhei para ele, a gente conversa com a criança na altura da criança, né? Eu abaixei para conversar com a criança e tal. Gente, mas o menino ele quebrou a sala toda e ele fazia os movimentos da luta. E aí eu comecei a compreender que havia algo por detrás disso, que talvez dentro da sua realidade, queridos, seria algo simplesmente a criança dentro desse estágio, a criança ainda não consegue compreender, ela absorve tudo isso e por isso ela vai reagir. Queridos, há coisas espirituais dentro de tudo isso. Gente, então, dentro dessa realidade de jogos, isso é muito sério. Eu peguei o D&D, queridos, porque o D&D, ele traz uma clareza muito grande, porque ele foi um dos primeiros jogos a serem criados. Existem vários outros. Existem palavras e títulos, queridos, que veio sendo atribuídos dentro desse princípio de jogos. Gente, olha só, a Arielle, ela tá aqui, ela deixou uma pergunta dela aqui, olha só. E ainda colocou assim, assinada eu mesma. Eu vou responder a Arielle daqui a pouco, porque encaixa dentro dos últimos assuntos. Então vai trazer muito um jogo dentro dos princípios de magia, há pactos por detrás. Queridos, jogos de RPG muitas das vezes vêm com manuais. Olha o nome de alguns livros. Livro de magia, Manual dos Monstros, livro completo dos elfos, gnomos, manual completo do ladrão, servos da escuridão, forjado pelas trevas, semente do caos, xamã, grande guarda dos portais do inferno e tantos outros pontos. Cassiano, não tem nada a ver. Quero continuar dentro dessa fala. Será que realmente não tem nada a ver? Eu quero te mostrar isso dentro do satanismo. Um jovem, queridos, muitas das vezes ele pode abrir portais espirituais por intermédio disso. A gente sabe que os demônios eles podem entrar na vida das pessoas por intermédio dos 5 sentidos. E dentro dessa atuação dos 5 sentidos que os demônios eles podem entrar, olha que interessante. Fala de um ex-satanista, ele vai declarar o seguinte: o que eu aprendi em segredo agora está em toda parte por intermédio dos jogos de RPG. Olha que interessante. Olha só. Pratiquei tudo o que Deus considera abominável em Deuteronômio capítulo 18. Fala desse satanista. E em seguida ele declarou, para quem estava entrevistando ele, que atualmente um dos caminhos mais envolventes para servidão espiritual do satanismo, para eles tem sido os jogos de RPG. Ele declarou o seguinte: você conhece o simulador de voo? Ele perguntou para a pessoa que estava entrevistando. Eles logo respondeu, né? Que esse simulador, a pessoa ela está dentro de uma cabine como de voo, ela reage dentro dessa cabine, só que ela não está dentro de um avião, mas ela reage como quem está dentro desse avião. E tudo isso, queridos, é da mesma forma os jogos de RPG. A pessoa é como se ela não estivesse ali, com objetos na mão, mas ela passa por uma simulação. E isso afeta o mundo espiritual por conta dos portais que são abertos. Então, queridos, como que acontecia? Olha só, ele vai declarar: muitos jogadores fazem exatamente isso. Ele faz o quê? Abre esses portais por intermédio dos jogos. Esses garotos são facilmente atraídos para grupos ocultistas por meio dos torneios de RPG. Disse Peter, esse nome não é o verdadeiro. Quando os garotos trazem essa simulação, eles trazem a realidade dos jogos para a vida real. Então o jovem, queridos, ele está diante de uma tela, olhos vidrados na tela, suando, intenso jogando o jogo, e olha o que ele declara, o ex-satanista: eu podia caminhar até qualquer um desses jovens adolescentes que mostrava aptidão, colocava as minhas mãos sobre os seus ombros, olhava nos olhos dele e dizia:
Já que você gosta tanto de se entregar a essas práticas virtuais, que tal experimentar na vida real? Ele vai declarar: ninguém nunca me respondeu não como resposta. Queridos, quantos jovens estão sendo altamente, queridos, influenciados por práticas satânicas por intermédio desses jogos? Quantos jovens têm sido recrutados para a irmandade, queridos? Não posso me comprometer muito na live compartilhando casos e experiências minhas dentro de sala de atendimento com jovens que tinham experiência com isso, que foram recrutados. Queridos, você está aqui e você conhece o Instituto, né? Eu acredito que a maioria conhece a visão do Instituto. E trabalhamos com crente, trabalhamos com famílias, queridos, cuidamos de pastores, cuidamos de missionários, evangelistas e por aí vai. Cuidamos de pessoas que estão na igreja. E quantos jovens, queridos, que nos procurou, que na verdade estavam sendo iniciados dentro de práticas ocultistas e satânicas. Aí, ó, olhei aqui, ó, a Gabi, né, Gabriela, lá de Santa Luzia, mandou boa noite, Gabi. A Gabi, queridos, também é uma libertadora infantil, né, que tem nos acompanhado aí no ministério. Gente, ela tem um personagem chamada Doutora Coração. Você que está aí assistindo a live, trabalha com encontro com Deus, trabalha com seminário infantil, trabalha na sua igreja, chama ela lá e leva ela para ministrar a cura da alma lá da sua igreja. É uma pessoa assim excepcional e é interessante que ela veste de Doutora Coração, é muito bacana. Ela ministrou para as nossas crianças aqui no prédio, né, o nosso seminário de cura e libertação infantil. Queridos, vou continuar, mas só para te dar um aviso, o Instituto ele tem um treinamento, queridos, que traz essa abordagem, né, dentro dessa questão das crianças em perigos e tantos outros temas, dentro de um treinamento para professores, pais e líderes kids. A gente está aí com uns 38, mais ou menos, materiais parados dentro dessa questão do infantil. Você que está perto aí da nossa região do Mineirão, ou que tem condição de nos levar, né, a equipe ela não é tão grande que ministra, a gente vai doar para vocês todo o material pronto, tá bom? Para auxiliar aí o seu ministério. E aí você nos procura, me procura a Arielle, ou chama aqui no Instagram mesmo do Instituto, para a gente orientar você, tá bom? Como funciona tudo isso. Show? Vamos continuar lá? Então, queridos, todo esse envolvimento com esses jogos, inicialmente, queridos, por mais que a pessoa ela não seja iniciada dentro dessas práticas satânicas, vai trazer para ela, anota aí, característica de pessoas que estão altamente envolvidas com isso. Violência, isolamento, rebeldia, desejo pelo poder, revolta e muita curiosidade por esse mundo de magia e ocultismo, queridos. Olha só, o que você precisa compreender dentro de tudo isso, dos jogos, queridos, de RPG, e tantas outras coisas, queridos, que tem muitas das vezes governado a vida de muitos, é que Satanás ele tem agido com muita astutícia contra as nossas crianças. O que eu observo, queridos, é jovens que às vezes já estão viciados nesse mundo de games. A maior distância, queridos, e o maior abismo que pode ter entre um pai e um filho, queridos, se chama silêncio. O silêncio é o maior abismo de todos. Porque esse é o desejo de Satanás, distanciar os pais dos filhos, sabe por quê? Porque os filhos são como flechas na mão do arqueiro, são os pais que trazem destino para os filhos. Então, o filho muitas das vezes não segue direção do pai, não tem direção do pai, e quem direciona? O mestre por intermédio de jogos. E o comportamento desses jovens e adolescentes e crianças, queridos, muda de uma forma muito rápida. Então, precisamos muito, queridos, compreender esse complô espiritual que tem acontecido dentro da igreja, dentro da família da igreja. Queridos, olha que interessante. O Instituto acredita muito dentro de uma linha de tempo. Você sempre vai ouvir falar muito sobre o tempo. Mas esse é o principal ponto. Jovens sem limites, porque esse é o principal ponto. Os pais que não trazem limite para jogos.
E agora eu estou falando de tempo. Efésios 5, versículo 16, vai declarar isso. Os dias em que vivemos são maus, por isso, aproveitei bem todas as oportunidades que vocês têm. O que o Senhor está falando? Tempo. Precisamos apropriar do nosso tempo. Precisamos aproveitar o nosso tempo. Mas os nossos adolescentes, as nossas crianças, queridos, não têm aproveitado tanto tempo de forma coerente. E têm perdido tempo por intermédio dessas práticas. E isso, queridos, não só os jogos de RPG, mas o vampirismo também. A Bel entrou no grupo, a Bel aí, né, faz parte do Instituto, libertadora adulta e infantil. Gente, a Bel ela atende crianças, adolescentes, adultos, né, tem caminhado aí conosco dentro dessa prática de libertação. Mulher de Deus, presente de Deus na vida aí do Instituto, né? Queridos, então, Cassiano, eu compreendi princípios. Eu espero que você tenha compreendido a palavra do Senhor dentro de tudo isso. Satanás, queridos, ele veio para matar, roubar e destruir. E é justamente as três coisas que temos visto dentro dos jogos. Cassiano, mas e vampirismo? Queridos, escuta só. Eu não consigo aprofundar tanto hoje dentro desse assunto, por conta de exposição. Mas você que trabalha com crianças, queridos, me procure, tá bom? Porque eu não quero compreender mais. Os meus jovens, as minhas crianças, os meus adolescentes têm estado de cabeça dentro do vampirismo. Queridos, isso é real. Para te falar a verdade, os meninos, quando eu falo isso dentro do curso, alguns até riem de mim, porque eu acredito em tudo isso. Eu acredito em vampirismo, eu acredito em lobisomem, eu acredito em híbridos, nefilins, eu acredito em toda essa prática. Existe, como é que chama ele? Até que você tinha me mostrado esses dias, que é essa prática que atua dentro dessa mutação. Eu esqueci, eu vou tentar lembrar aqui para compartilhar com vocês. É uma prática, queridos, que se você procurar aí no YouTube, assim, Licantropia, queridos, boa. Essa prática chamada, não é um ato onde as pessoas normalmente buscam com tanta clareza, mas a licantropia fala dessa mutação que vem. Então, quando você pega o campo da psiquiatria, eles vão te trazer princípios dentro da visão deles e psicológica da licantropia. Procura no YouTube depois, a mulher, eu acho que é a mulher cachorro. A mulher, gente, procura lá, não vou falar muito do vídeo não. Ela age como um animal, ela tem comportamento de um animal, o instinto dela é de um animal. Por que uma pessoa ela chega a esse nível? Existe um libertador, queridos, que ele tem um livro também dentro dessa área. Existe uma apóstola que hoje é nossa cobertura, a apóstola Gisela Gucci. A apóstola Gisela Gucci, queridos, ela compreende muito e ela tem uma experiência, um testemunho muito forte dentro dessa questão de híbridos, nefilins, homens demônios, essas questões que está dentro da nossa realidade, queridos. E a gente precisa abrir os nossos olhos porque a guerra ela tem intensificado. Então você que trabalha com libertação, quer compreender um pouco mais sobre isso, nos procure e venha entender. Há coisas muito sérias, queridos, acontecendo debaixo do solo mineiro e que a gente não pode pronunciar dentro de lives, né? Mas eu gostaria muito que você nos procurasse, você que tem maturidade, que trabalha com a libertação e quer compreender princípios bíblicos dentro de tudo isso. Então os nossos jovens, queridos, eles têm entrado cada dia mais e mais dentro dessas práticas. A gente pode pegar, entre umas pessoas, vou falar de novo, esse livro aqui, queridos, excelente, tá bom? Fenômeno Crepúsculo, dentro da linguagem para adolescentes, adultos também, né? Mas assim, eu percebo uma linguagem assim, de fácil entendimento. Quando falamos sobre vampirismo, queridos, existem vampirismos espirituais. Então você vai pegar vampiros sexuais, existem outros tipos de vampirismo que atua sugando as forças espirituais das pessoas, trazendo sonolência, dificuldade para ler a Bíblia, mente vagando. Tudo isso são espíritos que trabalham dentro dessa área, atuam dentro desse campo. Mas aí tá, Cassiano, eu entendo que há algo por trás, eu analiso e eu vejo morte,
eu analiso e vejo destruição, eu vejo que há um campo de sedução por trás de tudo isso. Mas eu sou pai, eu sou mãe, e eu não sei atuar dentro de tudo isso. A pergunta da Arielle foi o seguinte: como o Ministério Infantil e Júnior pode ajudar as crianças e adolescentes a sair destas influências? Qual é a estratégia da igreja? Queridos, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é o que não fazer. Eu quero chegar dentro desse ponto primeiro. O que eu não devo fazer como pai e o que eu não devo fazer como líder. Primeiro, como líder e como pai, eu não devo virar as costas para o meu adolescente, para a minha criança. É o primeiro ponto. Porque tem muitas crianças, queridos, e jovens que eles vão entrando para essa realidade justamente pelo abismo que foi criado. O primeiro ponto é colocar as crianças e os adolescentes da sua igreja, queridos, como alvo principal do reino de Deus. Esse deve ser o principal alvo. Sabe por quê? Sou novo, tenho 20 anos de idade. E... 21 anos de idade. E se o Senhor, queridos, não voltar e eu envelhecer, e quando eu tiver 80 anos de idade, eu não vou ter o vigor que eu tenho hoje de fazer a obra do Senhor. Hoje eu cheguei do Rio, eram umas 2 horas da manhã. Hoje eu tenho vigor para sair, para resolver minhas questões. Hoje eu fiz visita, fui na casa da minha tia, resolvi questões pessoais, resolvi questões do curso. Eu tenho 21 anos de idade, eu tenho energia para gastar. Com 80 anos de idade, queridos, eu não vou ter tanta energia quanto. Quem vai me governar, eu estou falando de um governo político, são as crianças, são os adolescentes. E se a igreja ela não preocupa em investir tempo, em investir oração, em investir discipulado, em investir tudo isso para as crianças, o mundo lá fora tem investido. E aí a igreja ela vai falhar muito dentro disso. Porque há muitos líderes que têm dificuldade para levantar líderes, trabalhar dentro de discipulado, compartilhar a visão, tem essa dificuldade. E isso é um problema muito grande. Então, dentro de um papel dos pais, dentro de tudo isso, papel dos pais. Primeiro, os pais, o primeiro ponto que eles devem fazer, orar pelos seus filhos. A palavra do pai sobre os seus filhos tem muito efeito no mundo espiritual. Tem que estar bacana? Tem 20 minutos. A palavra dos pais sobre a vida dos filhos, queridos, tem um efeito extraordinário. Então ore. Queridos, não é falando demais na cabeça das suas crianças, dos adolescentes, que você vai conseguir mudar isso. Eu não chego, queridos, e compartilho assim, isso é do diabo dentro da igreja. Tipo assim, a gente trabalha dentro dessa linha. A gente caminha dentro da verdade, mas dentro de uma realidade e visão deles. Dentro de casa eu falo muito, olha, isso não está certo, né? Isso está errado. A maioria vem e te procura para saber como que isso funciona. Alguns já te procuram saber a verdade, mas quer uma gretinha dentro da sua fala para liberar aquilo. O primeiro ponto é orar pelos seus filhos. Cassiano, eu estou orando. Então ora mais. Invista mais tempo de oração. Depois, o que você precisa fazer é incentivar os seus filhos e adolescentes de uma forma atrativa a gastar tempo com Deus. Esse é o ponto estratégico. Cassiano, como que eu vou fazer isso? A arma principal é como exemplo. Os seus filhos precisam olhar para você e ver Deus na sua vida. Ver que vocês gastam tempo de oração. Ver que as coisas de Deus é atrativa, queridos. Isso é muito importante. Você precisa estabelecer tempos e limites de jogos. Isso é importante também. Quanto tempo seu filho tem de liberdade, queridos, para jogar? Quanto tempo seus filhos têm de liberdade para estar diante de uma telinha? O que os seus filhos têm assistido? Você sabe me dizer? Você sabe me dizer isso? Então, para mim, Cassiano, meu ponto de vista, para mim um adolescente não deveria ter celular. Um pré-adolescente, uma criança não deveria ter celular. Celular de adolescente é celular dos pais, que cumprem o seu papel de pais. Que o filho pode pegar o celular e não vai encontrar nada de errado. Os pais devem compreender. Talvez você é como eu, que isso não te atrai. Mas os pais deveriam saber como é que funciona esse jogo. Pai e mãe deveriam jogar com seus filhos. Hoje o pai quer jogar com você, hoje a mãe quer jogar com você. Isso é importante. A Arielle está aqui falando que ela faz isso com o Derek.
Gente, isso é muito importante. Assista os vídeos juntos. Assiste os vídeos junto. Gente, tem vezes que eu tô lá na casa da Arielle, tem série de... Eu não sei nem te contar o que é, tá, gente? De jogos. Como é que chama aquele de descobrir as coisas do mundo? Que vai vendo as coisas que acontecem no mundo. O Você Sabia. Você sabia. Isso tudo, adolescente gosta muito disso, né? E a Arielle gasta tempo. E esse gastar tempo não é perder tempo. Esse gastar tempo, queridos, é ganhar tempo. Porque se você hoje não cumpre o seu papel de pai na vida do seu filho, não precisa de você ter problema nenhum com isso. Viva a sua vida, não gaste tempo com seus filhos. O que você não disciplinou dentro de casa, os policiais lá fora vão disciplinar os seus filhos. Alguém, queridos, vai adotar os seus filhos lá fora. O tráfico vai adotar os seus filhos. Por quê? Isso faz parte do cotidiano dele. Cassiano, mas na minha família, meu filho não tem contato com o tráfico. Será que por intermédio dos jogos do seu filho, ele não acha isso atrativo? E tantas outras coisas. Queridos, depois de estabelecer tempo, é muito interessante, queridos, você estar atento a toda essa realidade de jogos. Há outro limite que você precisa estabelecer. Os limites de tais jogos que não pode. O primeiro ponto é, olha lá nos jogos que os seus filhos estão jogando e dá uma olhadinha lá no lado de trás. Ultimamente não está tendo muitos jogos de mão não, né? De CD, esses negócios, né? Tem alguns jogos que ainda tem. Mas procura compreender a faixa etária de idade que é permitida aquele jogo. É o primeiro ponto. Até isso eu estou lá. Mas, Cassiano, você pega aí coisas que, às vezes a faixa etária é baixa, mas que foge muito dentro da realidade cristã. Cabe você ensinar a criança no caminho que deve andar. Você vai caminhar com seus filhos, com seus adolescentes. Isso é muito importante. Pessoal, tem um ministério que eu acho fantástico, Kids. Vou expor aqui, citar nome para vocês. É um ministério que não tem tanta exposição nas redes sociais. Mas a pastora Gisele, gente, eu erro muito o nome dela. A pastora Gisele, ela é casada com o pastor Ramon, eles são da Aliança Eterna, lá de Betim. Queridos, é uma pastora assim, que eu vejo muito essa questão de investir tempo com as crianças e tudo mais. E esses dias nós estávamos compartilhando material, ela compartilhou que o ministério infantil deles, lá da igreja deles, chega a fazer visita para algumas crianças dele. Isso é compreender o propósito do reino. Talvez você está me vendo aqui, é Líder Kids, e nunca visitou as suas crianças. Eu visito adulto. Eu gasto tempo com adulto. Mas, queridos, isso é fantástico, você gastar tempo com as suas crianças e adolescentes e mostrar para eles a importância que eles têm. Entrar dentro da realidade. Jogar com eles. Compreender. Queridos, entenda. Há muitas coisas que eu não gosto de me envolver. Há muitas coisas que, para mim, como aquilo que eu compreendo na libertação é errado. Mas muitas das vezes eu vou ter que entrar para dentro dessa realidade com sabedoria de Deus. É me fingir de tolo para conquistar a minha família. Então eu vou precisar de entrar dentro da realidade deles para atrair eles para aquilo que eu acredito. E quando o pai e a mãe, o tio, a tia, o líder Kids criou esse vínculo, porque primeiro eu ganho a pessoa para depois mostrar para eles os meus princípios, ele vai compreender com facilidade. Os filhos, os sobrinhos, as nossas crianças estão tendo que mendigar atenção. Estão tendo que implorar atenção. Porque não temos tempo para isso. O nosso tempo é muito acelerado. Cronos tem governado os dias. Estamos entrando dentro de uma linha onde uma influência demoníaca tem sugado o nosso tempo. Queridos, eu escuto muito assim de pastores e líderes. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Queridos, a libertação, ela te traz o tempo de acordar e te tira o tempo de dormir. Mas eu preciso de ter tempo. Quem me chama no WhatsApp sabe disso, a demora que é. Demoro muito. Mas se eu ficar por conta de todo mundo que me chama, eu deixo de viver no mundo físico, que eu vivo dentro do WhatsApp. Então eu preciso controlar tudo isso. Então, queridos, essa é uma realidade espiritual. Você que tem dúvida, deixa suas dúvidas aí no comentário. Vou dar uma dica. A Arielle vai deixar aqui, já está aqui anotando seus bilhetinhos, né? Também tem aí a Eunice, né? Eunice, o Léo e a Thaís. Gente, o Léo e a Thaís, fantástico. No nosso seminário eles ministraram libertação infantil.
ministraram libertação infantil. Teve o Wagner que ministrou paternidade para as crianças. Quem mais, Ariel? Vê se eu estou lembrado. Teve a turma do louvor. Foi assim, foi um tempo muito precioso para as nossas vidas. A Bel, que está aí, a Isabel ministrou para as crianças o segredo da melancia. A gente ama, né? Esse segredo da melancia. Queridos, eu quero que você entenda. O mundo espiritual ele é mais real do que o físico, e talvez você já gravou isso. Mas eles têm gastado muito tempo contra as nossas crianças. Então, queridos, vamos salvar essa live. Compartilhe com os pais da sua igreja. Compartilhe com os líderes da sua igreja. Se você falou o seguinte, Cassiano, eu preciso de direção. Me procure, procura Ariel, nos procura. Queremos te trazer direção. Queridos, não há um evangelho novo que estamos criando, uma nova visão. Não é esse o intuito. O nosso intuito é cuidar de vidas. O tempo tem passado, as crianças têm se moldado dentro de uma realidade e a gente precisa acompanhar essa geração Z. A próxima live vai ser sobre essa geração Z. Essa geração tecnológica, essa geração que quer as coisas para ontem, uma geração de ansiosos, uma geração de depressivo, crianças com depressão. Queridos, eu lembro de um dos primeiros casos que eu peguei dentro da libertação, uma criança, queridos, bem pequenininha mesmo. E qual que era o dilema dos pais? Aquela criança, ela acordava de 2 horas da manhã para 3 horas da manhã. Ela pegava um objeto nas suas mãos, que eu não vou citar, acendia dela, e essa criança ficava andando em círculo em volta do quintal da casa, fazendo uma oração que os pais não conseguiam compreender. Uma criança, queridos, com menos de 7 anos de idade. Então, queridos, aonde essa criança tem aprendido isso? Eu estou falando de uma família cristã. Então é necessário que dentro desse tempo o Senhor abra os nossos olhos espirituais para compreender essa realidade. Mãe, pai, não é na fala que você vai ganhar, não é no grito, não é forçando, não é arrancando os jogos, não é isso, não faça isso. Não pega os jogos, queridos, e joga tudo fora. Não seja desse nível, queridos. Existe um outro jogo bom, lembrei aqui, não sei se vai dar tempo de eu falar. Tem tempo? 15 minutos. 15 minutos. Como é que chama aquele jogo, Ariel, de tiro que virou uma febre? Hã? Free Fire. Free Fire. Free Fire. Free Fire, gente. Tem Esse o jogo. Fortnite também. Tem o tal de um Fortnite também. Se você sinaliza aí se você já jogou, compartilha aí conosco. O que você acha? Queridos, olha só. Lá em casa não tem nada proibido, sabe? A televisão tá lá, Netflix tá lá, o YouTube tá lá, o celular tá lá, tá tudo lá para quem quiser. A minha irmã tem uma irmã mais nova, pré-adolescente, né? Ela não gosta de ser chamada de pré-adolescente, gente. Ela gosta de ser criança, porque ela ainda acha que ela é o neném da mamãe. Então ela tá nessa fase ainda, mas já passou dessa fase. Eu tenho irmã mais velha e que joga esses jogos. E esse jogo, teve um dia desse que minha irmã estava jogando, e o interessante é que a pessoa ela joga e ela consegue se comunicar com outra pessoa. E eu tô ouvindo ela jogando sem fone, mas uma voz, queridos, sabe uma voz assim, bem de criança? Eu falei assim, não acredito que você tá fazendo isso não. E aí eu peguei e perguntei assim, pergunta para ele qual que é o nome dele. A criança apresentou o nome, eu falei assim, pergunta para ele qual que é a idade dele. Queridos, a criança tinha 8 anos de idade, jogando um jogo desse nível. E comunicando com a outra pessoa do outro lado da tela, e que muitas das vezes o jogador está de fone, recebendo orientação de um outro lado de tela. Aonde está o pai dessa criança? Aonde está a mãe dessa criança? Jovens violentos, queridos, jovens aí que a gente tem casos no Brasil, que entra para dentro de uma escola e mata várias pessoas. Procura aí, eu vou deixar na live aqui, após a live, uma reportagem de um pai e uma mãe que não tinha tempo para os seus filhos aqui no Brasil, e que o filho, por intermédio dos jogos, foi recrutado dentro de um jogo satânico e se matou. Está no Brasil. Isso não é uma realidade estrangeira, não. Está dentro da nossa realidade. É um tempo, queridos, de você se posicionar. Eu não sou pai. A Ariel é mãe. A gente tem várias pessoas aí que já é pai e mãe. Eu não sou. Então eu poderia falar o seguinte, essa responsabilidade não é minha, mas eu sou igreja, queridos. E como igreja eu preciso de me preocupar. Amém? Tem alguma dúvida, Ariel? Não. Ariel não tem nenhuma dúvida. Vocês têm alguma dúvida? Deixa a dúvida de vocês aí, tá bom? E não esquece de compartilhar. Vamos lá.
Eunice tem uma dúvida. Sim, tem jogos que libertam bônus de madrugada, ainda as crianças ficam ansiosas querendo os bônus. Olha só que interessante. A Eunice está compartilhando conosco uma situação que tem alguns jogos que libera bônus, né, na madrugada. E olha que interessante, horários específicos. Então a criança ela fica ansiosa para receber. Mas se a gente trazer eu acho interessante, Helena, a gente trazer lives acerca do tempo. E falar sobre os portais espirituais dessa linha de tempo. Há portais, queridos, que são abertos de madrugada. O Free Fire libera bônus às 3 horas da manhã. Olha aí, esses jogos, por exemplo, que a gente falou do Free Fire, ele libera bônus na madrugada, às 3 horas da manhã. Por que, queridos, que precisa de ser esse horário? Aonde está o pai e a mãe que não conseguem perceber essa realidade, que os filhos estão jogando, e o pai e a mãe estão dormindo e o filho está no quarto jogando? Para mim, a criança ela não tem que ter computador no quarto dela. Isso para mim eu não concordo. Para mim, queridos, da infância e da adolescente, o computador tem que ser exposto para todos. Então, criança que tem celular, criança que tem notebook, criança que tem tablet, criança que tem televisão no quarto, eu não concordo, não consigo compreender. Para mim, os pais têm que ter todo o acesso. Hoje, existem muitos programas onde os pais conseguem bloquear e barrar alguns acessos. E isso é muito importante. Teve até um caso agora, essa semana, da mãe que tirou o computador do filho. Ele cortou a tela da janela e pulou do quarto andar. Olha aí, queridos, uma mãe que tirou o computador do filho, o filho cortou a grade da janela e pulou do quarto andar, né? Olha o nível de vício, queridos. Agora, o que me choca não é um jovem ser viciado. O que me preocupa e o que eu tento entender é o que ele procura nos jogos que ele não encontra na vida real. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Quero orar para os seus filhos, você líder, você pastor, você que tem caminhado aí, né, cuidando de pessoas e de crianças, tá bom? Para que o Senhor traga luz ao seu entendimento dentro desse tempo e dessa era tecnológica. Amém? Então feche os seus olhos, bom? E gostaria muito que você orasse comigo dentro desse tempo. Bem? Pai, nós queremos te agradecer por esse período de live. Sabemos, ó Pai, que o Senhor abriu o nosso entendimento para essa realidade espiritual. Pai, adestra as nossas mãos, os nossos dedos para a batalha, para a peleja. Queremos compreender, ó Pai, os mistérios ocultos e escondidos do Teu reino. Que possamos ser expressão por onde quer que passamos, ó Pai, do Teu reino. Abra, ó Pai, nos traga estratégia para lidar com esses jovens, adolescentes e crianças, ó Pai, dentro dessa realidade. Pai, que haja luz ao entendimento deles, que eles não venham ser cegados, que eles possam compreender os ardios dos inimigos que têm se levantado, que eles venham ter nojo, que eles venham perder o desejo por essas práticas, que o Senhor, ó Pai, venha colocar sobre a vida deles, ó Pai, nojo dessas práticas, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo espírito demoníaco que atua por trás de vampirismo, que atua por trás destas sagas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Não esqueça, você líder que quer levar o treinamento infantil para a sua igreja, nos procura. Queremos auxiliar você nessa caminhada. Amém?